Bom, a aula de hoje vai ser sobre uma aplicação da representação de interação, tá? Em aulas passadas a gente viu aplicações das representações de Schrödinger e de Heisenberg, tá? Lá para precisão de spin, né? E depois para o oscilador harmônico. Aí hoje então a gente vai ver uma aplicação em que a representação, usar a representação de interação é útil, tá? Então antes de ir para essa aplicação, só vou lembrar rapidamente a representação da interação, né? Que a gente viu já. Então a representação da interação é útil quando a gente tem o Hamiltoniano, princípio dependente do tempo, né? Quando ele pode ser escrito separado em duas contribuições. Uma contribuição seria a parte simples do Hamiltoniano, que pode ser uma parte independente do tempo, ou para sistemas compostos pode ser aquela parte do Hamiltoniano que descreve os quântons únicos, tá? Que não tem termos de interação. E o VDT, então, pode ser ou uma parte que depende do tempo, no caso em que é independente do tempo, ou uma parte que envolve que descreve a interação entre os quântons que compõem o teu sistema, tá? Então, sempre que tu tiver esse tipo que tu puder fazer esse tipo de separação, é útil usar a representação de interação. Então, nessa representação a gente começa definindo esse operador WDT, tá? Esse operador unitário WDT em termos da parte simples do Hamiltoniano, do HC. E aí olha para a expressão das probabilidades lá, para a regra de Born, né? Na representação do Schrödinger é isso, né? Tu tem um estado no tempo t é psi dt, e tu vai medir um observável O, né? Tu quer saber qual a probabilidade de obter o valor OJ desse observável, tá? É o módulo quadrado desse produto interno do psi com o autovetor. Tá, usando o W aqui, a gente reescreve a gente obtém uma nova expressão equivalente a essa primeira aqui, tá? Só que nessa nova expressão aparece o observável na representação de interação, tá? Que é definido assim, vai ser o W d'H atuando no observável em Schrödinger, e o estado na representação de interação, que vai ser o W d'H atuando no estado evoluído em Schrödinger, né? Que é o UDT, o UDT é o operador de evolução temporal, que satisfaz a equação de Schrödinger, vezes o estado aplicado aqui no estado inicial, tá? Então, assim que a gente chega no estado evoluído, então, lembrando também, na representação de Schrödinger, estado evolui, observáveis não. Na representação de Heisenberg, observáveis evoluem em estado não. Aqui, na representação de interação, os dois evoluem, tá? Tanto estado quanto observável. O observável, então, vai evoluir segundo a parte simples do Hamiltoniano, segundo o HC, tá? Tu vê que aqui, ó, o observável vai evoluir dessa forma com o WDT, tá? Que é definido em termos do HC. Ou, de forma equivalente, vocês podem olhar para a equação de Heisenberg. E o estado vai evoluir segundo a parte dependente do tempo do Hamiltoniano, segundo o VDT, tá? Aqui está a equação de Schrödinger para o estado, evoluído na representação de interação, e ao invés de ter o Hamiltoniano, aqui aparece essa parte dependente do tempo na representação da interação. Vê que é na representação da interação, então tu vai ter que pegar lá o VDT original, né? Esse VDT, atual W d'H pela esquerda, como aqui, né? W d'H e W pela direita, tá? Para ter esse operador que vai aparecer aqui, tá? Em relação à aplicação que a gente vai ver hoje, a gente vai usar diretamente essa equação que aparece aqui, tá? Que foi obtida da seguinte forma: a gente pegou lá a equação de autovalores e autovetores para o HC, tá? Para a parte simples do Hamiltoniano, escreveu o estado evoluído nessa representação, tá? E aí fez algumas manipulações e obteve um conjunto de equações para os coeficientes, tá? Dessa expansão aqui do estado evoluído nessa base, tá? E essas equações a gente pode escrever na forma matricial assim. Então tem aqui IH cortado, as derivadas dos coeficientes, né? Tem esse vetor de derivadas dos coeficientes, igual essa matriz vezes esse vetor com os coeficientes como componentes, tá? Aqui na matriz, ó, aparecem os elementos de matriz da parte de interação, tá? Do V,
é do V mesmo, aqui está o VDT, não na representação da interação, tá? A gente já fez já abriu aqui a representação da interação e atuou esse termo aqui na esquerda e na direita, tá? Então aqui é o VDT mesmo. Então a gente vai pegar o VDT, os elementos de matriz e botar aqui nessa matriz, tá? E aqui, além dos VDTs na diagonal, só vai aparecer os elementos de matriz, fora da diagonal vão aparecer essas fases, né, que dependem das frequências de Bohr, tá? Então a gente vai partir já desse conjunto de equações para os coeficientes. E para a aplicação que a gente vai ver hoje, pessoal, o observável para nós vai ser o próprio HC, tá? Então a gente vai estar interessado em calcular probabilidades para medidas das autoenergias do HC. E aí, voltando para cá, para as probabilidades, o seu observável aqui é o HC, tá? Então aqui vai aparecer os autovetores do HC aqui, tá? As probabilidades vão ser, aqui vê que tem o estado evoluindo na representação da interação, então aqui tem o produto interno com EC, tá? As probabilidades vão ser aqui olhando para essa expansão, o módulo quadrado desses coeficientes, tá? Não vão ser essas mais complicadas como está aqui, ó, no caso de um observável qualquer, tu vai ter que calcular essa expressão aqui, mas se é o HC, a probabilidade é simplesmente o módulo quadrado dos coeficientes, tá? Então, depois que a gente resolveu esse conjunto de equações acopladas aqui, e obteve os coeficientes, a gente tem as probabilidades, tá? Então, vamos lá pro exemplo que a gente vai ver hoje. Tá? A gente vai considerar, pessoal, um sistema... É um sistema de 2 níveis, se chama problema de 2 estados, é um sistema de 2 níveis bastante geral, tá? Então a gente vai ter um Hamiltoniano total, HDT, que é uma parte simples, mais um VDT, tá? E como sempre, eu vou assumir que o HC é uma parte simples do problema, eu consigo resolver exatamente, e eu tenho os autovalores e autovetores dele, tá? Eu tenho a decomposição espectral. Então, E1C e E2C são os autovalores. E aí eu uso os autovetores correspondentes aqui para escrever a decomposição espectral dessa parte do Hamiltoniano, da parte independente do tempo do Hamiltoniano, tá? Pessoal, só para não ficar escrevendo sempre E1C, para facilitar, eu vou mudar de notação, tá? Eu vou chamar E1C de 1, e o vetor E1C eu vou chamar do número 1 só, tá? Eu vou denotar assim, só para facilitar, para não ficar escrevendo toda hora essas letras todas aí. E o E2C eu vou chamar de E2, e o vetor E2C eu vou chamar de 2, simplesmente, tá? E essa matriz aqui, se vocês representar nessa base, na base 1, 2, né? Na base de autovetores do HC, claro, vai ser diagonal, né? Aqui eu vou assumir, para o que vem depois, que sem perda de generalidade, tá? Eu vou assumir que o E2 é maior do que o 1, tá? Então o E1 é o estado fundamental. Então esse é o HC, a gente assume que a solução é conhecida, e eu vou, para a interação, para o termo de interação aqui, eu vou assumir uma forma particular, gama, uma intensidade da interação, tá? Então vou ter uma certa intensidade da interação, e essa interação aqui é a parte que vai ser responsável por acontecer transição entre esses dois estados aqui, tá? Se eu tivesse só o HC e eu começasse em um autovetor desse Hamiltoniano, 1, por exemplo, o estado para qualquer instante de tempo seria o 1, tá? Se eu começo no 2, seria o 2. Se eu começo numa superposição, também seria essa superposição. Tá? Então, se eu tivesse só o HC, não vai acontecer nada. Tá. Então, esse termo aqui, ó, vai ser o responsável por mudanças de estados. Tá? Esse termo não diagonal. Tá? E aqui já tem uma indicação do porquê que isso acontece. Ele tem essa forma aqui.
Ele tem que ser um operador limitiano, então vai aparecer aqui esse termo também, né? Saiu o quadro, né? Vou colocar de volta o quadro aqui. Então, esse é o VDT. Se vocês representar na base 1, 2, como está aí, se vocês representar na base 1, 2, isso aqui vai ser gama, ou 0, né? 0, gama e na I, ômega T, gama e na menos I, ômega T e 0. Tá? Então, essa vai ser a matriz para o VDT. Pessoal, esse VDT, depois eu vou dar exemplos de aplicações das contas que a gente vai fazer de forma bastante geral, tá? Isso aqui eu estou definindo dois Hamiltonianos de forma bastante geral, tá? Um HC e um VDT de forma bastante geral. Depois a gente vai considerar dois exemplos físicos, tá? Da ressonância magnética e o Maser, o funcionamento do Maser, que envolve dipolos elétricos, tá? Que aí vai aparecer exatamente o que significa esses termos aqui, tá? Então, esse gama aqui vai ser a intensidade de um campo externo aplicado, tá? E esse campo vai oscilar com o tempo, tá? E a frequência de oscilação vai ser esse ômega, tá? Então, essa vai ser a interpretação geral desse Hamiltoniano aqui, tá? Tu vai ter um campo, digamos lá, em ressonância magnética, vai ser um campo, esse campo aqui vai ser o campo constante, esse Hamiltoniano, né, vai ser por causa do campo constante, e aqui tu vai ter um campo que oscila com o tempo, tá? Tá, então essa vai ser a forma geral, e essa forma aqui é bem geral. Se vocês pegar o HDT, ó, o HDT, ele vai ser E1, gama e na I, ômega T, gama e na menos I, ômega T, E2, tá? Se vocês lembrar da forma geral de uma matriz hermitiana, isso aqui é a forma mais geral possível que eu posso pensar, tá? Vai ter como é hermitiana, né? O adjunto tem que ser igual à própria matriz, então na diagonal tem números reais, tá? Então tá aqui E1 e E2, que podem ter valores diferentes, e fora da diagonal, um tem que ser o conjugado do outro, tá? Então é o caso mais geral que a gente pode pensar aqui. Eu podia pensar mais geral ainda, né, em termos de Hamiltoniano, que essas energias dependessem do tempo, né, que esse campo constante em Z fosse mudando com o tempo, tá? Constante no espaço, mas mudando com o tempo, tá? Eu poderia fazer algo mais geral, e que essa intensidade de interação também depende do tempo, tá? Mas tirando essas outras condições muito, muito gerais, assim, isso aqui é um Hamiltoniano bem geral para um sistema de 2 níveis, tá? Tá, agora, bom, por que a representação de interação vai ser útil aqui? Eu pedi para vocês verificar como exercício que o Hamiltoniano para tempos diferentes ele não comuta, tá? Vocês lembram lá das primeiras aulas, né, que a gente viu separou, né, em 3 casos a solução da equação de Schrödinger para o operador de evolução temporal. No caso em que não comutam, a gente precisa usar lá as séries de Dyson, tá, para resolver. Não tem uma solução simples como nos outros 2 casos, tá? Então, aqui a gente não vai usar a série de Dyson, a gente vai apelar para a representação de interação, tá? Então a gente vai começar, como a gente fez lá no caso geral da representação de interação. A gente vai pegar o estado evoluído na representação de interação e escrever com uma combinação linear dos autovetores de HC. Nesse caso eu chamei de 1 e 2, né? Tá? Então a gente vai escrever o estado evoluído como essa combinação linear desses 2 autovetores do HC, e vai usar direto aquelas equações lá, aquela equação matricial, né, que são, nesse caso, vão ser 2 equações diferenciais.
Tá? Então a gente tinha isso, né? I H cortado, um vetor com a derivada dos coeficientes, aí aqui tinha um outro vetor com V11, V12 e na I ômega 21, 12, né? 12 T, V21 e na I ômega 21 T, V22, e aqui tinha o vetor com os coeficientes, tá? Que depende do tempo, tá? C1, C2, C1 é C1 dt, e C2 é C2 dt. Tá? Os dois dependem do tempo. Mas eu não vou usar não vou levar sempre essa dependência explícita, tá? Só vou escrever C1 e C2. Mas lembra que, claro, depende do tempo, esses coeficientes. Tem que depender do tempo. Tá? Então a gente vai usar aquela expressão, aquela equação geral que a gente tinha para as equações diferenciais acopladas entre os coeficientes, tá? Se é acoplado ou não vai depender do V. Nesse caso, se nós olhar aqui para o V, ó, V11 é 0, V12 é gama e na I ômega t. Aqui, como eu estou assumindo ó, que E2 é maior do que E1, a frequência de Bohr ômega 21 é positiva, tá? Então vai ser E2 menos E1 sobre H cortado, tá? Então eu vou escrever tudo em termos dessa frequência. Então ômega 12 é menos ômega 21, tá? Então vou escrever aqui em termos de ômega 21, menos I ômega 21 vezes T. V21 é gama e na menos I ômega T, e na I ômega 21 vezes T. E V22 é 0, tá? Só olhando para essa matriz aqui e substituindo ali. Vezes o vetor com componente C1, C2. Aí faz essa multiplicação matricial, a gente vai obter duas equações. Então, a derivada IH cortado derivada do C1 vai ser gama e na I ômega menos ômega 21 vezes T vezes C2, né? Vai ser 0 vezes C1, né? 0 vezes C1 mais esse termo vezes C2. E o outro termo vai ser esse termo vezes C1 mais 0 vezes C2, gama e na menos I ômega menos ômega 21 vezes T, C1. Tá? Então aqui a gente vê ó, que a variação temporal de C1 depende de C2, e a variação temporal de C2 depende de C1. Então eu tenho duas equações lineares, de primeira ordem acopladas, tá? Para os coeficientes, tá? A variação de um coeficiente depende do outro e do outro vai depender do primeiro, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vocês poderiam já usar métodos para solução de equações lineares de primeira ordem acopladas, mas eu vou desacoplar essas equações, tá? Então, eu vou pegar em cada uma delas, né? Eu vou pegar aqui e fazer vou derivar a primeira equação em relação ao tempo de novo. Então, quando eu fizer isso aqui, eu tenho I, H cortado, derivada em relação ao tempo. Agora vai ficar derivada a segunda, né? Do C1. Vai ser gama, derivada em relação ao tempo, de E na I, ômega menos ômega 21 vezes T, C2, tá? Então vai ficar gama, derivada, usa a regra do produto para derivada, né? Fica I, não tem um 2, tá certo, não tem um 2. I, ômega menos ômega 21, E na I, ômega menos ômega 21 vezes T, C2, mais E na I, ômega menos ômega 21 vezes T, derivada em relação ao tempo de C2. Tá, tá aqui, ó,
a gente vai ter esse termo aqui, que, bom, eu tenho a derivada segunda dC1, eu quero desacoplar as equações, tá? Então eu tenho que fazer, nessa equação aqui tem que só pode sobrar C1, tá? Tenho que escrever tudo em termos de C1. Então, esse termo aqui, como é que eu me livro do C2? Ó? Eu tenho, se eu olhar para cá, ó, eu tenho essa exponencial, o C2 e o gama, tá? Isso aqui é o I acortado derivado em relação ao tempo do C1. Tá? Então vai ficar I, ômega menos ômega 2, 1, I acortado derivado em relação ao tempo de C1. Tá? Esse primeiro termo aqui. Aí eu tenho esse segundo termo. O segundo termo, eu me livro pelo seguinte, aqui vai ter I acortado, a derivada em relação ao tempo de C2, vai ser gama vezes expressão vezes C1, tá? Então eu substituo aqui a derivada em termos de C1. Então aqui vai ter mais E na I, ômega menos ômega 2, 1, T. Agora eu substituo a derivada em relação a C1, vai ser 1 sobre I acortado, a gama, E na menos I, ômega menos ômega 2, 1, T, vezes C1. Tá? Esse termo vezes esse vai dar 1. Tá? Sobrou um termo com esse I, com esse I dá menos 1, eu passo isso para a esquerda, e passo esse aqui também para a esquerda, e obtenho a equação final, tá? Derivada segunda do C1, menos I, ômega, menos ômega 2, 1, derivada em relação ao tempo de C1, mais gama ao quadrado sobre H cortado ao quadrado, C1 igual a 0. Tá. Essa deve ser a expressão final se eu fizer aquelas simplificações. Tá? Aí, eu vou deixar para vocês, eu acabei colocando nas notas, mas era para mim ter deixado como exercício. Para o C2, fazendo o mesmo tipo de manipulação, a gente chega nessa equação aqui. Mais gama ao quadrado sobre H cortado ao quadrado C2 igual a 0. Tá? Então a gente tinha duas equações lineares de primeira ordem acopladas, tá? E fazendo essas derivadas a gente transformou em duas equações de segunda ordem, né? Tem a derivada segunda aqui, aí agora desacopladas, tá? Uma equação para cada coeficiente. Agora eu vou abrir aqui um parênteses e fazer, lembrar para vocês da solução de uma equação diferencial desse tipo, tá? Uma equação linear de segunda ordem com coeficientes constantes e homogênea, tá? Tem 0 aqui na direita, tá? Deixa eu só lembrar dos coeficientes, B, delta Y, mais C, y igual a 0, tá? Então essas duas equações aqui, elas têm essa forma. Aí vamos ver qual que é a solução geral. Tá? Lembrando, pessoal, se a gente tem uma candidata à solução, ou duas candidatas a soluções, tá? De uma equação desse tipo, e elas são linearmente independentes, a gente pode formar uma solução geral tomando a combinação linear dessas duas soluções linearmente independentes. Tá? Então, aqui nesse caso, para resolver essa equação, a gente vamos supor uma forma para uma solução e chegar nessas duas funções que são soluções particulares dessa equação. Eu vou chutar uma forma desse tipo aqui. Tá? Vamos dizer que a solução é uma exponencial de um R vezes t. Tá? Se nós tiver uma solução desse tipo, a derivada primeira do y vai ser R e na RT, né, que é R vezes Y, e a derivada segunda do y vai ser a R ao quadrado e na RT, que é R ao quadrado vezes Y. Tá? Aí se nós agora substituir esse resultado aqui,
a gente vai ter r ao quadrado y mais b r vezes y mais c y igual a r ao quadrado mais b vezes r mais c vezes y igual a zero. Tá? Então, para essa proposição de solução aqui, para que isso seja a solução dessa equação, eu tenho que ter essa igualdade. Então, para mim ter um caso geral de qualquer y não nulo, né, possivelmente não nulo, esse termo aqui tem que ser igual a zero. Tá? Então, essa solução vai funcionar se essa equação aqui, se esse polinômio no segundo grau aqui for igual a zero, e aí, para isso, eu calculo as raízes. Então, as raízes vão ser menos b, mais ou menos raiz quadrada, b ao quadrado menos 4a é 1, né? 4 vezes c, dividido por 2a, que é 2, tá? Então, eu tenho aqui, vamos chamar de r mais menos. Então, esse expoente aqui, né, o r, que aparece aqui no expoente, se ele tiver esses dois valores aqui, eu tenho soluções particulares dessa equação, e aí eu posso escrever uma solução geral, tá? Então, eu posso escrever uma solução geral como um coeficiente, eu vou chamar de C1, e na R mais vezes T, mais um outro coeficiente C2, e na R menos vezes T. Tá? E aí, substituindo essa expressão aqui, pessoal, já vou fazer um passo direto aqui, ó. O R mais e o R menos vão ter em comum o primeiro termo, que é menos B sobre 2, tá? Então, eu já posso colocar em evidência, lembrando, né, que a exponencial da soma, eu posso escrever ela como um produto das exponenciais, então, nos dois termos aqui, ó, vai aparecer a exponencial de menos B sobre 2. Então, já coloco isso em evidência, menos B sobre 2 em evidência. Aí eu vou ter o resto, vai ser C1, aí vai ter esse termo aqui, né, a exponencial desse termo aqui positivo. Então, exponencial de raiz de b ao quadrado menos 4c sobre vezes t, né, sobre 2, mais c2, exponencial, agora do menos, o menos aqui, né, menos raiz de b ao quadrado menos 4c t sobre 2. Tá? Então, essa solução geral de uma equação daquele tipo, de uma equação diferencial daquele tipo. Tá? Se por acaso você tiver aqui b ao quadrado igual a 4c, aí as duas soluções seriam iguais, tá? Aí nesse caso vocês podem vocês podem montar uma solução geral também com essa forma aqui, mas aí você tem que tornar elas linearmente independentes. Para fazer isso, multiplica por t um dos termos aqui. Tá? Elas viram LI, tu tem a solução geral do mesmo modo. Tá? Então agora a gente vai aplicar para essa solução geral para esse caso. Vocês também podem ou fazer na mão assim, vocês podem também fazer isso aqui, vocês podem usar o SymPy para fazer os cálculos para vocês, para testar também. Tá? Para calcular usando o SymPy, está aqui o código, tá? Vocês definem a função que vocês querem encontrar, escreve aqui a equação diferencial, tá? E diz qual é a função que vocês querem calcular dessa equação diferencial, e ele te dá a forma, que é a mesma forma que a gente vai obter agora, substituindo essa solução geral nas equações anteriores, tá? Então, para essas equações diferenciais aqui, a partir dessa solução geral, a gente só tem que identificar quem são os coeficientes B e C. Tá? Para o C1, tu tem o B, vai ser menos I, ômega, menos ômega 2, 1. E o C é gama ao quadrado sobre a quadrado ao quadrado. Tá? Então, C1 de T vai ser
vai ter essa exponencial do menos b, né? Então vai ficar e na i ômega. Desculpa, aqui. Quando eu tenho o b aqui, sai o t também, né? Aqui eu esqueci do t, mas o t vai estar multiplicando todo o r mais, tá? Então ele vai estar multiplicando esse termo também. Tá? Então tem que sair o t também junto. Então aqui vai ficar i ômega menos ômega 2, 1 vezes t, vezes C1, e na raiz, b ao quadrado, isso aqui ao quadrado, né, vai ficar menos i ao quadrado, vai ficar negativo, menos ômega, menos ômega 2, 1 ao quadrado, menos 4 gama ao quadrado sobre o quadrado ao quadrado, tá? Vezes t sobre 2. Mais C2, aí é só o negativo disso. E na menos raiz menos ômega 2, 1 ao quadrado, menos 4 gama ao quadrado sobre o quadrado ao quadrado. T sobre 2. Tá, então essa seria a solução geral para o C1. Vejam que aqui aparece menos e menos, raiz de, tu coloca em evidência, a raiz de menos 1 é I, tá? E esse 2 eu posso colocar ele para dentro da raiz aqui, ele vai dividir, esse 4 vai dar 1, e aqui vai aparecer dividindo esse produto aqui, tá? Então, eu posso manipular um pouco mais essa equação e reescrever ela assim. Então, eu vou ficar com C1 e na I raiz de ômega menos ômega 2, 1 sobre 2 ao quadrado, menos gama ao quadrado sobre o cortado ao quadrado, T. Mais C2 e na menos I raiz de ômega menos ômega 2, 1 sobre 2 ao quadrado, mais gama ao quadrado sobre o cortado ao quadrado, vezes T. Tá? Então essa é a solução geral para o C1. Para o C2, pessoal, eu vou deixar para vocês. C2 e T, fazer as simplificações, manipulações, tá? É só o que vai mudar aqui, ó, é que eu vou ter, aí o B vai ser I, ômega menos ômega 2, 1, e o C é o mesmo, tá? Então é isso que vai mudar aqui. Em relação a essa solução, aí a solução geral fica E na menos I, ômega menos ômega 2, 1, vezes T. C1', esses termos aqui são exatamente iguais, porque o quadrado do menos i, ômega menos ômega 2, 1, o mais i vai ser o mesmo, tá? Então aqui vai ser i na i, ômega menos ômega 2, 1 sobre 2 ao quadrado, mais gama ao quadrado sobre h ao quadrado, vezes t, mais C2', i na menos i, raiz, ômega menos ômega 2, 1 sobre 2 ao quadrado, mais a gama ao quadrado sobre h ao quadrado, vezes t. Tá? Bom, então eu tenho essas duas equações para o coeficiente C1 e para o coeficiente C2. Tá, essa nomenclatura que eu dei pode confundir, então eu usei maiúsculo aqui, tá, pessoal? Então eu vou colocar vou mudar o símbolo aqui, para não confundir com o coeficiente do estado que eu estou calculando, tá? Esses aqui seriam as constantes de integração quando tu obtém a solução da equação diferencial, tá? Não são os coeficientes do estado. Então, eu chamei de C maiúsculo, mas eu deveria ter chamado de outra letra. Tá? Vou colocar esse símbolo diferente para diferenciar esses Cs desses Cs aqui. Tá? Bom, aí a gente pode, para não levar sempre essa expressão grande aqui, ó, eu vou definir uma nova variável, xi, como sendo toda essa raiz aí, tá?
ômega menos ômega 2, 1 sobre 2 ao quadrado, mais gama ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, vai ser xi. Tá? Então, C1 dt eu vou reescrever agora, né? Vai ser e na menos i, ômega menos ômega 2, 1 vezes t, C1 e na i xi vezes t, mais C2 e na menos i xi vezes t. Usa a equação de Euler. Para escrever essas exponenciais aqui em termos de senos e cossenos, tá? A gente vai ter C1 cosseno de xi vezes t mais i seno de xi vezes t, mais C2 vezes cosseno de xi vezes t, menos i seno de xi vezes t. Tá. Aí eu coloco em evidência aqui o cosseno, por exemplo. Para o cosseno aqui vai ficar cosseno vezes C1 mais C2. Tá? Aí esse C1 mais C2 eu vou chamar de uma nova constante, vou chamar de K2, tá? Ou de K1. E o seno, para o seno a mesma coisa. Tá? Então, quando eu colocar o seno, vai ficar I vezes C1 menos I vezes C2. Tá? Eu vou chamar isso de uma constante K1. Então vai ficar K1 seno de xi vezes t mais K2 cosseno de xi vezes t. Tá? Então reescrevi agora o coeficiente do estado, né, o C1, em termos dessa nova expressão que envolve duas constantes, tá? Lembrando, essas constantes vêm da solução da equação diferencial para o C1, e para o C2 vocês podem fazer o análogo, vai ser e na i, ômega menos ômega 2, 1 vezes t. Pessoal, aqui é mais, né? Desculpa. O menos é essa solução aqui, que foi em automático. Então vão aparecer outros coeficientes aqui, K3 seno de xi vezes t, mais K4 cosseno de xi vezes t. Tá. Bom, seguindo agora, pessoal, a gente tem esses quatro coeficientes para determinar. Tá? Uma das maneiras de determinar, para a gente determinar esses quatro coeficientes, a gente tem que ter condições, ou condições de contorno, condições iniciais, algo desse tipo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou definir uma condição inicial, tá? Eu vou determinar qual que é o estado inicial, qual que é o estado do sistema em t igual a zero, tá? Aí eu vou fazer uma escolha, vou deixar para vocês fazer outra escolha, a gente vai fazer os casos mais simples, em que tu começa em um autovetor do HC, tá? Então, eu vou começar, aqui eu vou supor, né, que em t igual a zero, que o estado, né, em qualquer representação é o mesmo, eu vou definir que é o estado fundamental daquele meu sistema de dois níveis, tá? Então, eu vou começar no estado fundamental do sistema de dois níveis. Lembra o psi dt? A gente escreveu com uma combinação linear, né, de 1 e 2. Tá? Então, esses coeficientes dependem do tempo, né? Então, para t igual a zero, esse estado aqui tem que ser igual, por definição, né? Eu estou definindo, e para o problema que eu vou analisar daqui por diante, o estado inicial é o estado fundamental daquele meu sistema de dois níveis. Tá? Então, tem que ser 1. Então, o C1 de zero tem que ser igual a 1. Tá? E se nós voltar para cá e substituir C1, o t igual a zero, nessa expressão para C1, né? Eu vou ter, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, tá? Então eu vou ter isso aqui, K1 vezes 0, mais K2 vezes 1, que vai implicar que o K2 é igual a 0.
Tá? Então eu consigo eliminar a constante K2 aqui. O C2 em 0, seu estado inicial é o estado 1, tem que ser igual a 0, tá? Então aqui eu teria outra equação, né, para usar, que é o K3 vezes 0 mais K4 vezes 1. Desculpa, aqui não é 0, né? Aqui é 1. Então aqui é 1. K2 é 1. O K4 que é 0. K4 é igual a 0. Tá, eu vou dar... o mais importante, na verdade, é esse K4 igual a 0, porque eu vou acabar... se eu começo no estado inicial igual ao estado fundamental, a pergunta, o que eu quero responder depois é qual a probabilidade de haver uma transição, tá? Entre esse estado... qual é a probabilidade de haver uma transição do estado fundamental para o estado citado, tá? Desse sistema de 2 níveis, tá? Ou que isso aqui, né, vai ser equivalente, qual é a probabilidade do estado 2 no instante do tempo t, tá? Então essa aqui é isso que eu quero responder, tá? Porque eu escolhi essa condição inicial aqui. Depois no exercício eu vou pedir para vocês começar no estado 2 e calcular a probabilidade de encontrar o sistema no estado fundamental depois que passou um certo tempo t, tá? Então, para nós aqui, ó, a probabilidade, lembra a probabilidade do estado 2 é o módulo de C2 de t ao quadrado, tá? Então, o que a gente quer é calcular o módulo quadrado desse coeficiente aqui, tá? Essa fase aqui não vai, quando tu tomar o módulo quadrado, o módulo quadrado dá 1, né? Agora o K4 é igual a 0, então esse termo aqui se foi, sobrou só esse termo aqui, tá? Aqui, ó, eu determinei o K2, faltou o K1, então me sobrou 2 coeficientes, mas eu vou dar, ao invés de usar, eu posso manipular essas equações, como a gente vai fazer na sequência, e acabar isolando o K3, tá? Se eu sei qual é o K3, eu sei qual é o módulo quadrado do C2, e sei qual é a probabilidade de transição para o estado 2, depois que passou um tempo t, tá? Então, na sequência, a gente vai fazer isso, a gente vai querer eliminar essa constante K3, tá? Ou seja, determinar ela em termos dos outros parâmetros do sistema, tá? Então, C2 e T vai ser E na menos I ômega menos ômega 2, 1 vezes T, sobre 2, eu acho que eu coloquei errado em todos, né? Se só voltar aqui. Bom, essa fase não vai importar, mas só para não deixar errado em todos aqui, ó, é BT sobre 2, tá? E eu substituí o B como isso aqui, então esse sobre 2 vai continuar em todas as expressões, tá? Sobre 2, sobre 2. Aqui é sobre 2, só para deixar certo. Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Ele vai acabar não importando depois, mas só para deixar certo. K3 seno de xi vezes t. Tá? Então esse é o C2 de t, que eu quero calcular o módulo quadrado dele. Tá. Agora, como é que a gente faz? A gente pode fazer o seguinte, ó, o C1, lembra que lá das primeiras equações que a gente obteve, tu tinha IH cortado, derivada em relação ao tempo do C2, ela era proporcional a C1, né? Era gama e na menos I ômega menos ômega 2, 1 T C1. Tá? Bom, eu tenho mais uma equação para usar aqui, que é a normalização do estado, tá? A norma do psi de t i tem que ser igual a 1, né? Para todo o tempo t. Tá? E essa norma, como o psi de t está escrito como uma combinação linear de 1 e 2, vai ser essa norma aqui, né? Vai ser módulo de C1 ao quadrado mais módulo de C2 ao quadrado, tá?
Então, essa é a outra condição que a gente sempre usa, né? Para resolver a equação de Schrödinger. E no caso, para calcular constantes, né? Como nesse caso, que a gente está considerando. Então, essa vai ser a próxima equação. Então, eu tenho que tomar essa soma do módulo quadrado. Tá? Eu tenho aqui o C2 em termos de K3. Tá? Lembra que o C1 estava em termos de K1. Tá? Eu quero evitar aquela constante para ficar só com uma constante. Então, eu posso usar essa equação de novo para isso. Eu pego o C1 que aparece aqui, ó, e escrevo ele em termos de C2. Aí os dois vão estar escritos em termos de K3. E eu isolo a expressão que aparece, tá? nessa equação aqui. E eu tenho o K3. Tendo o K3, eu tenho o C2 e eu tenho a probabilidade que eu quero calcular. Tá? Então, essa é a ideia do que a gente vai fazer na sequência. Eu pego essa equação aqui para o C1, isolo o C1, então C1 vai ser gama menos 1, e na I, ômega menos ômega 2, 1, vezes T, IH cortado, derivada em relação ao tempo de C2. Então, agora eu pego esse C2 e derivo ele em relação ao tempo. K3 é uma constante, então eu vou ficar com gama menos 1, e na I, ômega menos ômega 2, 1, vezes T, IH cortado, tá? Vezes a derivada dessa expressão, aqui tem o K3 também, que vai sair a derivada, K3, vezes, agora eu vou derivar essa expressão, eu vou ter menos I, ômega menos ômega 2, 1, sobre 2, e na menos I, ômega menos ômega 2, 1, vezes T, sobre 2, seno de Xi vezes T, mais e na menos I, ômega menos ômega 2, 1 vezes T, sobre 2, cosseno, vezes Xi, né? Cosseno de Xi vezes T. Tá, que é a derivada do seno. Tá. Agora, essa... aqui eu posso juntar esse exponencial, não cancela, não, ela não vai desaparecer, mas ela vai, aqui tem um 2, né? E aqui não tem, mas ela vai, eu posso juntar colocar em evidência, né? Então eu fico com IH cortado, gama, K3, e na I, ômega menos ômega 2, 1, vezes T sobre 2, tá? Aí aqui sobrou menos I, ômega menos ômega 2, 1 sobre 2, seno de Xi vezes T, mais Xi, cosseno de Xi vezes T. Tá? Isto. Então eu reescrevi o C1 dessa forma. Agora tá aqui a única, a constante que eu não sei, né, que eu quero saber, tá aqui no C1 e tá aqui no C2, tá? Aí, agora sim a gente pode substituir a expressão para C2 e para C1 nessa equação, tá? Na equação que vem da normalização do estado para qualquer instante de tempo, e isolar a constante K3, tá? Então vamos fazer isso. Módulo C1 ao quadrado mais módulo C2 ao quadrado igual a 1 para qualquer t. Tá? Então eu vou ter, pegando aquela expressão, gama menos 2, da C1, eu tinha aquele I, desculpa, é o módulo quadrado, tá? Eu tava vendo porque eu não estou tomando o quadrado simplesmente disso, né? Eu estou tomando o módulo quadrado dessa expressão, tá? Então, o módulo quadrado do I é 1, o módulo quadrado dessa exponencial também é 1. Aí eu vou ter h cortado ao quadrado, gama ao quadrado, K3 ao quadrado, tá?
E aqui eu vou ter o módulo quadrado dessa expressão. Aqui tem a parte imaginária e a parte real. Então vai ser o quadrado da parte imaginária mais o quadrado da parte real, tá? Então vai ser gama ao quadrado, h cortado ao quadrado, K3 ao quadrado, vezes aí a soma, né? Ômega menos ômega 2, 1 sobre 2 ao quadrado, seno ao quadrado de xi vezes t, mais xi quadrado cosseno ao quadrado de xi vezes t, tá? Que é então o módulo quadrado, o quadrado da parte real, que é o menos isso aqui, né? Mais o quadrado da parte, a parte real, desculpa, a parte imaginária, o quadrado da parte imaginária mais o quadrado da parte real, tá? Aí mais agora o módulo quadrado desse termo aqui, a fase soma, e fica K3 quadrado, seno quadrado, tá? Mais K3 quadrado, seno ao quadrado de xi vezes t. Então isso tem que ser igual a 1. Vejam que aqui, ó, eu tenho K3 vezes alguma coisa e tem essa constante, tá? E aqui eu não tenho essa constante. Então, o que eu vou fazer, eu vou pegar e dividir toda a equação por essa constante, tá? Colocar o K3 em evidência e eu vou ter esse termo aqui mais esse termo aqui dividido por essa constante, tá? Então, K3 quadrado, já vou colocar aqui em evidência, seno ao quadrado de xi vezes t, mais xi quadrado cosseno ao quadrado de xi vezes t, mais aí seno ao quadrado de xi vezes t, dividido por aquela constante, gama menos 2, h cortado ao quadrado, igual a 1 sobre gama menos 2, h cortado ao quadrado. Tá. Aqui vai dar para nós manipular essa expressão. Coloquem em evidência de novo, tem várias manipulações para fazer aqui, né? Mas aqui eu tenho o seno e o seno. Seno quadrado, tá? Coloquem em evidência o seno quadrado. Seno quadrado de xi vezes t. Aí o que vai sobrar aqui, então, vai ser ômega menos ômega 2, 1 sobre 2 ao quadrado, mais gama ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. Tá? Mais xi quadrado, cosseno ao quadrado de xi vezes t. Igual ao gama ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. Tá? Pessoal, aqui, ó, aqui é 2 sobre 2. Só lembrando, essa expressão aqui apareceu antes, a definição dela, ó. Vamos ver onde é que tá. Aqui, né? Ó, ômega menos ômega 2, 1 sobre 2 ao quadrado, mais gama ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, é o xi quadrado, tá? Então, aqui eu tenho K3 quadrado, isso aqui tudo então vai ser igual ao xi quadrado, vezes xi ao quadrado, vou colocar em evidência, seno ao quadrado de xi vezes t, tem alguma coisa errada, gama ao quadrado, não, tá certo isso. É isso mesmo. Eu estava achando estranho que não ia aparecer o seno, mas tá certo. É assim mesmo. É uma constante, tá? Não pode depender do tempo, então tá certo. Tem que desaparecer o t. O tempo aqui. Mais cosseno ao quadrado de xi vezes t igual gama ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai dar 1, vai desaparecer o tempo como tem que ser. Então K3 ao quadrado vai ser gama ao quadrado sobre h cortado ao quadrado dividido por xi ao quadrado, que é gama ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, sobre ômega menos ômega 2, 1 sobre 2 ao quadrado, mais gama ao quadrado sobre h cortado ao quadrado.
Tá. Aí vocês podem, bom, depois para os gráficos que eu vou fazer, eu reescrevi isso assim, ó. Dá para ir manipulando essa expressão. Bom, é só divide tudo aqui, né, por esse termo. Aí eu fico com 1 dividido por o 1 mais aqui, ó, eu vou ter então tudo isso aqui dividido por gama ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, tá? Aí eu posso reescrever isso assim, ó, h cortado ômega 2,1 sobre 2 gama 1 menos ômega sobre ômega 2,1, tá? Aqui vai ser, eu reescrevi dessa forma para, bom, primeiro para ver o comportamento disso aqui dependente da razão entre a frequência natural do sistema, né, que é o gama 2,1 e o gama, tá, e da ressonância, que é quando o ômega está indo próximo para de ômega 2,1, esse termo aqui vai para zero. Tá, esse termo aqui, esse produto aqui vai para zero, então esse termo vai para zero, e o K3 vai para 1, tá? Que vai ser o máximo, na ressonância, né, tu vai ter o máximo do K3 que está relacionado com a probabilidade de transição, que nesse caso vai ser máxima, tá? Depois a gente vai ver os gráficos, tá? Aí com isso, agora a gente tem o K3, tem a expressão final para essa constante K3, a gente pode calcular qual é a probabilidade de transição, qual é a probabilidade do estado 2, tá? Que eu já tinha escrito aqui, né? É o módulo quadrado do C2, tá? Lembrando o C2, como o K4 aqui é zero, fica K3 seno, tá? Então a probabilidade de transição vai ser K3 ao quadrado seno ao quadrado de xi vezes t. Tá? Então essa probabilidade aqui vai oscilar, esse termo aqui, né? Vai ter esse valor, se nós olhar esse valor aqui, o K3 quadrado, que é essa expressão aqui, ó, ele depende, tem a constante de Planck, depende da intensidade do VDT, né? Aquele gama que determina a intensidade do campo clássico externo aplicado, que oscila com o tempo. Depende da frequência de Bohr do sistema, então vai depender do intervalo, do gap de energia entre o estado fundamental e excitado do sistema de 2 níveis, tá? Mas também depende dessa razão entre, digamos assim, uma escala de energia natural do teu sistema, que é o H cortado ômega 2,1, e o gama, que é a escala que dá a intensidade da interação, e vai depender também da razão entre a frequência de oscilação desse campo externo aplicado, essa força externa aplicada, e a frequência natural do teu sistema, tá? Depende das duas coisas, depende não só da intensidade da interação do campo externo, mas depende da sua intensidade e da relação da sua frequência com a frequência natural do sistema. Tá? Então esse é o K3, mas uma vez determinadas essas quantidades, ó, tá determinado o K3, tá? Aí conforme passa o tempo, o que vai acontecer é que tu vai ter um valor para o K3 que vai ficar oscilando por causa desse termo aqui, né, que vai mudar de 0 a 1, né, com uma certa frequência que depende do xi, tá? Que também depende dessas quantidades aqui. Tá? Aí o gráfico que eu vou mostrar para vocês na sequência seria qual é o valor máximo disso, tá? O valor máximo dessa probabilidade. Como que a máxima probabilidade de transição depende dessas relações entre a frequência natural do sistema, a frequência do campo aplicado e a sua intensidade. Tá? Aí, para isso, a gente vai usar o máximo dessa expressão. Então, eu vou pegar o máximo no tempo, né? Então, da probabilidade de transição vai ser o K3 quadrado, simplesmente, tá? Eu vou pegar, então, os instantes de tempo em que o seno aqui dá 1, tá? Aí eu tenho a máxima probabilidade de transição. Aí foi com isso, com essa expressão que eu fiz um gráfico que eu vou mostrar para vocês agora. Tá aqui, né? Então, aqui está mostrado a máxima probabilidade de transição em função
da razão entre a frequência natural do sistema, o ômega 2,1, né, e a frequência desse campo externo aplicado, tá? Vocês vejam que para ômega igual a ômega 2,1, por causa dessa, por isso que eu escrevi essa expressão dessa forma, dá para ver aqui, né? Se ômega igual a ômega 2,1, esse termo aqui dá 0, tá? Aí eu tenho para o máximo aqui, né? Quando eu olhar para o máximo aqui, que vai ser 1, eu tenho 1 sobre 1 que dá 1. Então, sempre na ressonância, independente da intensidade da interação dessa força externa, desse campo externo aplicado, a tua probabilidade vai existir um instante de tempo, tá? Que a probabilidade vai ser 1. Tá? Então, isso que vai acontecer na ressonância. Então, tu tem esse campo oscilante, que se a frequência dele é certinha, a frequência tem um match, né? Ela casa certinho com a frequência natural do sistema, vai ter um certo instante de tempo em que tu consegue fazer com que haja essa transição do estado inicial para o outro estado, né? No caso que eu considerei o estado fundamental para o estado excitado, tá? Mas essa probabilidade, se eu tenho aqui aqui está escrito H cortado, é outro termo aqui, ó, H cortado ômega 2,1, né, dividido por gama, tá? Esse outro termo. Então, esse outro termo aqui, quando eu mexo nesse termo aqui, ó, eu tenho, o que eu vou estar mexendo é na razão entre uma escala de energia natural do teu sistema e a intensidade desse campo externo, tá? Se a intensidade do campo externo é grande, tá? Então, aqui eu tenho o valor menor aqui do H cortado, desse valor, desse parâmetro aqui, então seria para um gama grande, tá? Então, além de ter probabilidade igual a 1 em ômega 2,1 igual a ômega, tu vê que tem uma probabilidade razoavelmente grande aqui para valores bem longe desse valor de ressonância, tá? Então, tu tem essa largura dessa curva aqui, dessa probabilidade, né? Ela é grande. Então, eu tenho aqui, por exemplo, se eu tenho ômega menos ômega 2,1 igual a aqui, bem diferente, né? Eu tenho uma probabilidade razoável até aqui, ó, meio, tá? De que haja uma transição. A probabilidade máxima, tá? Então, vai existir um tempo em que eu tenho a probabilidade meio de que haja essa transição. E assim vai, tá? Conforme eu mudo. Se eu diminuir a intensidade da interação do campo externo, esse campo vai ser menos efetivo em fazer com que haja uma transição no teu sistema de 2 níveis. Ó. Então, essa curva aqui vai se estreitando, tá? Se o campo é muito fraco, aí praticamente só na ressonância tu vai conseguir fazer com que haja essa transição, tá? Então, esses resultados são resultados interessantes e a gente consegue chegar em expressões analíticas para essas quantidades, indo para a representação de interação, tá? Então, esse é um bom exemplo em que usar a representação de interação é vantajoso, tá? Por essa aula, pessoal, seria isso. Daí, na próxima aula, eu vou falar para vocês de 2 aplicações desses resultados, mas são aplicações assim que a gente não precisa nem fazer conta, é só identificar qual é o Hamiltoniano HC e qual é o Hamiltoniano de interação para aquele sistema, e o resto segue, os resultados obtidos nessas aplicações vão seguir direto dessas contas que a gente fez nessa aula, tá?